Sebastião, seu então diretor-geral, Filomeno dos Santos e sua esposa Maíra dos Santos, e ainda o ex-secretário-geral do Ministério das Obras Públicas, Carlos Batista Gomes, o Charles. Há pessoas que ocupam funções de topo, que têm bons salários, boas regalias que o Estado dá e mesmo assim deixam-se corromper. A corrupção acontece devido à impunidade. A luta contra a corrupção declarada pelo atual governo de João Lourenço tem como forma de recuperar o dinheiro público a apreensão de bens e valores daqueles que um dia assaltaram a nossa nação. Foi assim com o Sr. Joaquim Sebastião, e em julho do ano passado teve de devolver imóveis, viaturas e bens que somavam cerca de 45 milhões de dólares. Isto depois de ter passado meses em prisão preventiva como suspeito de praticar o crime de peculato. Mas estes 45 milhões de dólares recuperados são apenas a ponta do iceberg. A Procuradoria-Geral da República estima que os danos causados aos cofres do Estado estejam acima dos 1.000 milhões de dólares. Este é o caso Joaquim Sebastião, que vamos mostrar com depoimentos e documentos na nossa série investigativa, O Banquete. Joaquim Sebastião assumiu a direção do Instituto de Estradas de Angola em 2002, conduzido no cargo pelo então Ministro das Obras Públicas, o General Higino Carneiro. Em 2007, começaram a aparecer as primeiras irregularidades. No curto prazo de 3 meses, 10 contratos foram homologados no valor de quase 60 milhões de dólares com a empresa BDM Construções, empresa da qual o próprio Joaquim Sebastião é um dos sócios diretores. Mas Joaquim Sebastião não foi o único beneficiário das falcatruas que assolaram as obras públicas de Angola durante anos. A Procuradoria-Geral da República estará a investigar um contrato assinado em 2008 com uma construtora para erguer as pontes na autoestrada Kifangondo-Cachito, Nzeto e Soio. Um contrato de 460 milhões de dólares. Há suspeitas de que os sócios dessa empresa sejam Joaquim Sebastião, Oscar Tito Fernandes, amigo e sócio de José Filomeno dos Santos em diversas empresas, e a esposa de Zeno, Maíra dos Santos. A questão não é olhar para o INEA como sendo apenas o comedouro do Joaquim Sebastião. O INEA foi um comedouro de muita gente, e um grande comedouro, através do qual desviaram-se bilhões de dólares. Então é preciso fazer um mapeamento, chamar o Joaquim Sebastião. E eu próprio já tive acesso a mapas em que se mostram quais são as estradas cujas obras foram pagas e não foram realizadas, ou foram realizadas a 20%, 30%, 40% ou 50%. Toda essa relação promíscua entre órgãos públicos, seus diretores, empresas privadas e seus sócios já é assustadoramente ilegal. Mas os protagonistas desta história foram muito mais longe e colocaram a segurança dos angolanos também em risco ao construir estradas e pontes com péssima qualidade, com um único objetivo: desviar mais dinheiro público para os seus bolsos. Estes e-mails, obtidos em exclusividade pela nossa reportagem, revelam conversas para adulterar planilhas com itens já construídos e também o pagamento aos fiscais para a autorização de vigas reprovadas.
E no segundo contrato do INEA com a construtora investigada, a estratégia foi ainda mais bem elaborada. Para fiscalizar a empreitada de quase 300 milhões de euros no Namibe, a contratada foi a BDM, sócio da empresa executora e da empresa fiscalizadora Joaquim Sebastião. Atuou como jogador e árbitro. Nos concursos para os contratos de obras públicas, Joaquim Sebastião escolhia as obras que a sua construtora executaria, como mostram estes e-mails obtidos com exclusividade. É importante perceber que isto não é apenas um problema ético ou moral. Isto distorce a livre concorrência no mercado. Isto impede criação, manutenção de muitas empresas que efetivamente poderiam concorrer para prestar serviços melhores, com muito melhor qualidade e a muito melhores preços, portanto preços mais competitivos, entenda-se mais baixo. Isso impede que muitas empresas criem emprego efetivamente. Por exemplo, em 2008, o Carlos Batista Gomes Charles, que era o secretário-geral do Ministério das Obras Públicas, levou 45 milhões de dólares do INEA para reabilitar um troço do Quilo, no Ige, Quilo Pombo, Ansosso, a sua aldeia. Bom, e até aqui podemos pensar, olha, finalmente temos um dirigente que rouba para ir desenvolver a sua aldeia. Não fez a estrada, levou os 45 milhões de dólares e levou muito equipamento do INEA. Mas a nossa investigação vai mais longe. Joaquim Sebastião é praticamente proprietário de 50% dos imóveis do Belas Business Park e de outros condomínios da região de Talatona. A expectativa da Procuradoria-Geral da República é recuperar tudo o que foi roubado aos angolanos. Em todo lado há corrupção, isso nós já sabemos. A questão que temos que nos colocar é a de saber por que a corrupção dos Estados Unidos ou dos países nórdicos não atrasa o desenvolvimento dessas sociedades e a corrupção aqui atrasa efetivamente o desenvolvimento desta sociedade. Esta é a questão que temos que nos colocar. E por isso amanhã não pode deixar de ver a terceira reportagem da série de 11 capítulos, denominada O Banquete. E é desta forma que hoje terminamos esta edição do Telejornal. Já sabe, hoje é